Olá, meus queridos, vamos fazer mais uma questão discursiva para treinar para a sua segunda fase da OAB. Bora lá na tela ver qual é o caso que eu trouxe para vocês. Seguinte, Vitor, funcionário público de determinado município, estava sendo investigado em inquérito policial pela suposta prática dos crimes, a associação criminosa e corrupção passiva. Associação criminosa, 288 do CP, corrupção passiva, 317 do CP. Decorrido o prazo das investigações, a autoridade policial encaminhou os autos ao Poder Judiciário, solicitando novo prazo para prosseguimento dos atos investigatórios. O MP apenas concordou, olha que palavra-chave, o MP apenas concordou com o requerimento de prorrogação do prazo, não apresentando qualquer outro requerimento. O magistrado, por sua vez, ao receber os autos, concedeu mais 15 dias para investigações e, na mesma decisão, decretou a prisão temporária de Vitor pelo prazo de 5 dias, argumentando que a cautelar seria imprescindível para as investigações do inquérito policial. Vitor foi preso temporariamente e mantido separado dos demais detentos da unidade penitenciária. Ao final do 4º dia de prisão, a autoridade policial prorrogou por mais 15 dias a prisão temporária, esclarecendo que os motivos que justificaram a decisão permaneciam inalterados, ainda sendo necessária a medida drástica para as investigações, considerando as informações narradas, na condição de advogado de Vitor, que deverá se manifestar antes da decisão do magistrado quanto ao requerimento do Ministério Público, responda aos itens a seguir. Letra A. Qual requerimento deverá ser formulado pela defesa de Vitor acerca da prisão temporária decretada pelo magistrado? Justifique. Agiu corretamente o juízo que prorrogou a prisão temporária? Justifique. Observação. O examinando deve fundamentar as respostas. A mera citação do dispositivo legal não confere pontuação. Antes de nós resolvermos esta questão, deixe-me falar um pouco para vocês sobre esta espécie de prisão cautelar, a prisão temporária. A prisão temporária, ela está prevista no ordenamento jurídico numa lei extravagante, Lei 7.960, de 1984. Essa prisão temporária, espécie de prisão cautelar, ela só pode ser decretada no curso do inquérito policial. Ou seja, durante a ação penal é proibida a prisão temporária. Oxe, professora, mas não cabe prisão cautelar? Cabe prisão cautelar, de outra espécie. Cabe prisão preventiva, no curso da ação penal. Prisão temporária só no inquérito policial. A prisão temporária, ela também não é cabível para qualquer crime. O artigo 1º da mencionada lei, no seu inciso 3, traz um rol taxativo dos crimes em que pode haver uma prisão temporária. Então, se nós não tivermos diante de uma das situações, um dos crimes do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, não há que se falar em prisão temporária. Outra situação, a prisão temporária, ela deve ser decretada pelo juiz, o que nós chamamos de reserva de jurisdição. Precisa de decisão do Poder Judiciário. Mas, grifa isso, gente, mas o Poder Judiciário, o magistrado, nunca poderá decretar a prisão temporária de ofício. É necessário pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. Então, pode o Poder Judiciário decretar de ofício uma prisão temporária? Não. Preconizado, previsto, disciplinado em lei sobre esta situação. Também é necessário que vocês lembrem sobre a prisão temporária o fato dela ter prazo pré-determinado. A regra é que a prisão temporária ela tem duração máxima de 5 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que seja demonstrada extrema necessidade desta medida
cautelar. A exceção é quando nós falamos dos crimes hediondos e equiparados a hediondos. A Lei 8.072 de 90 previu que para os crimes hediondos ou equiparados a hediondos, a prisão temporária ela poderá ter um prazo maior, prazo este de 30 dias, prorrogável por igual período, desde que seja demonstrada a extrema necessidade da medida cautelar segregativa. Bem como os presos temporários, eles são segregados de maneira separada dos demais presos. Então, dentro do estabelecimento prisional, o preso temporário ele vai ficar numa ala de presos temporários. Além destas características, é preciso o preenchimento também de alguns requisitos da prisão temporária. E o artigo 1º trouxe outros requisitos, além do próprio crime, previsto no artigo 1º, inciso 3. Então, olha só. A Lei 7.960 trouxe que caberá a prisão temporária, inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade, e ainda quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí vem o rol dos crimes. Então, para que haja prisão temporária, é necessário você combinar o inciso 1 com o inciso 3, necessariamente, ou o inciso 2 com o inciso 3. Entretanto, em decisão recente do Supremo, ele entendeu que a prisão temporária, para ser decretada, não bastam estes requisitos previstos no artigo 1º da Lei 7.960. É preciso também que haja a comprovação de outros requisitos. E quais seriam, Carol, estes outros requisitos? O Supremo entende que estes outros requisitos deveriam ser os aplicados a uma prisão preventiva. Então, ele entendeu que a decisão que decretar a prisão temporária deve necessariamente demonstrar o receio do perigo desta pessoa presa e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. É o que nós chamamos de princípio da atualidade ou contemporaneidade, segundo o qual a urgência desse decreto cautelar, dessa medida cautelar, deve ser contemporânea à ocorrência do fato que gera o risco que tal medida pretende evitar. Então, o Supremo ele trouxe estes novos requisitos à prisão temporária, e que está previsto no artigo 282, inciso 2 do CPP. O 282, inciso 2, vai dizer o seguinte: as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se, inciso 2, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ao acusado. Então, ainda que a prisão temporária esteja prevista na Lei 7.960, devendo ser preenchidos os requisitos do artigo 1º, combinando o inciso 1 com o inciso 3 ou o inciso 2 com o inciso 3, é necessário trazer também o requisito previsto no artigo 282, inciso 2 do CPP, para que haja o decreto da modalidade dessa prisão cautelar. Dito isso, vamos voltar para a questão, para responder às assertivas. E assim foi dito na questão. Bora lá. Qual requerimento deverá ser formulado pela defesa de Vitor acerca da prisão temporária decretada pelo magistrado? Ora, meus queridos, o magistrado, olha aqui, eu estou grifando, o magistrado, ao receber os autos, concedeu mais 15 dias para investigação e, na mesma decisão, decretou a prisão temporária de Vitor por 5 dias, argumentando que a cautelar seria imprescindível para as investigações. Ocorre que
A questão disse que o Ministério Público só pediu a prorrogação das investigações, não pediu mais nada. Poderia o magistrado ter decretado a prisão temporária sem pedido da autoridade policial ou sem pedido do Ministério Público? Não. Então, esta prisão temporária decretada pelo magistrado, sem pedido, sem provocação do MP ou da autoridade policial, é nula. É nula. Não é possível. Qual a medida, então, que a gente poderia formular como defesa de Vitor acerca da prisão temporária? Se esta prisão é ilegal, qual é a medida? A medida é o relaxamento de prisão ou o habeas corpus, porque nós estamos diante de uma prisão ilegal. E diante da prisão ilegal, a Constituição Federal já previu a possibilidade de apresentação da medida de relaxamento de prisão. E o habeas corpus, como é uma medida, um remédio constitucional que visa a proteção do direito de liberdade quando ele foi violado, também pode ser uma medida cabível. Também pode ser uma medida cabível. E a letra B vai dizer assim: agiu corretamente o juiz que prorrogou a prisão temporária? Justifique. Aqui você tem que responder sim ou não. Não, e depois justifica. Não agiu corretamente o juízo que prorrogou a prisão temporária. Uma vez que a prisão temporária ela não foi requerida pelo MP ou autoridade policial, bem como a sua prorrogação não foi requerida. Tanto a prorrogação quanto o decreto primário da prisão temporária, em ambas as situações, elas devem ser pedidas pelo MP ou pela autoridade policial, não podendo o juiz agir de ofício. Onde a gente pode encontrar isso na lei? A lei, no seu artigo 2º, diz: a prisão temporária será decretada pelo juiz. Olha só, princípio da reserva de jurisdição. E aqui, olha o pulo do gato. Em face da representação da autoridade policial ou do requerimento do MP, e terá prazo de 5 dias prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, jamais, nem o decreto, nem a prorrogação da prisão temporária, nenhum nem outro, poderia vir de ofício pelo Poder Judiciário. Deve ser provocado. Então, meus queridos, era sobre esse tema que eu queria trazer para vocês, sobre prisão temporária. Fiquem ligados nesta questão, neste instituto processual muito importante, que é sempre pedido nas provas da OAB. Medidas cautelares, sejam elas segregativas ou não, sempre é objeto de prova. Até o próximo encontro. Beijo, tchau, tchau.